Aqui! Paz, pastora Áurea, tudo A paz, bem? minha querida, um beijo no coração. Que bom estar bem. Chegou o dia. Que bênção, graças a Deus. É uma honra tê-la aqui essa noite para a gente comentar sobre essa palavra, né? Bater esse papo aqui, compartilhar algo do coração de Deus. Coragem para viver coisas novas, né, pastora? É Vi isso. lá, eu vi essa mensagem e tocou no meu coração lá no seu Instagram, onde você fala sobre, né, realmente ter coragem para começar um novo tempo. E é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas, né, pastor? Um novo tempo, um recomeçar, principalmente nesse tempo aí de turbulência. Muitas pessoas estão recomeçando na área de negócios, muitas pessoas estão recomeçando na vida familiar, no emprego novo, tudo novo, em um país novo, em uma cidade nova. E para começar coisas novas, tem que ter coragem, né, pastora? E essa coragem, ela vem de Deus, né? Então, eu queria que a pastora se apresentasse aqui, falasse um pouco já sobre esse tema para nós, que Deus colocou no seu coração para compartilhar lá no seu Instagram. E eu assisti, achei lindo. Então, já gostaria que a pastora já conversasse aqui com a gente. Amém. Obrigado, minha querida. Você é muito preciosa. Eu que me sinto privilegiada em estar aqui hoje com você na sua live, podendo compartilhar um pouco desse assunto tão especial, tão necessário, como você falou. Nós estamos vivendo um tempo que exprime uma necessidade de reinvenções, né? Um tempo de mudanças e grandes Isso. mudanças na vida de muitas pessoas, nas famílias, em todos os segmentos e setores. E o recomeço, ele faz isso, ele dá essa chance, doutora Aura, de crescimento. Porque no recomeço nós temos a chance de começar coisas novas. E esse desafio de começar coisas novas nos fortalece, nos encoraja e até acaba forçando, né, a gente, nos forçando a um crescimento, a uma mudança, a adaptação, né? É igual você, né? Que você mora há quantos anos aí nos Estados Unidos? Nós já estamos aqui 21 anos desta vez, né? Nós já havíamos vindo para cá anteriormente para fazer uma obra missionária aqui e ficamos aqui Aham. alguns meses trabalhando numa obra missionária junto à frente ao Ministério Americano. E depois coube o Senhor nos trazer de volta e agora para trabalhar continuamente, já por 21 anos, né? E essa questão, Nossa. assim, de recomeçar, inclusive, se você me permite, eu queria só mostrar o meu livro, porque eu falo sobre um capítulo sobre isso. Eu tenho um capítulo aqui no Sim. meu livro, que é o Gotas no Deserto, esse aqui. Ainda tem o link aí no meu perfil para você adquirir, tá bom? E esse Uhum. livro aqui, eu tenho um capítulo onde eu falo sobre crises. E em crises há muito isso, exige muita coragem e tem muitos recomeços, né? E nós Uhum. estamos observando aí as pessoas. Inevitavelmente, todos nós estamos dentro do mesmo contexto. Nós somos Isso. forçadamente a sair da nossa zona de conforto para nos autodescobrir. Na verdade, eu Uhum. vejo que o recomeço é, de fato, uma descoberta. Nos leva Verdade. muito mais do que nós já crescemos naturalmente, mas o recomeço nos leva a descobrir melhor sobre quem somos e descobrir coisas que nós nem imaginávamos. Está muito dentro do contexto bíblico da vontade de Deus, que eu espero poder falar aqui um pouco sobre isso hoje, né? Nossa. E, nossa, pastora, isso que você falou sobre descobertas, né, é justamente sobre isso. Porque, assim, eu trabalho mentoreando mulheres e justamente nesse tempo, né, de pandemia, muitas mulheres falaram assim, olha, eu me descobri mais, assim, eu me conheci melhor nesse tempo de ter que parar com tudo, ter que parar com esse movimento de agitação, de sair para trabalhar, de ter que ficar um tempo em casa. Então, assim, é um tempo onde muitas mulheres compartilharam comigo e têm compartilhado que, assim, teve até uma que uma vez comentou que achei muito diferente, né, o comentário dela. Ela falou assim, olha, tem sido difícil ficar comigo e me conhecer nesse tempo. Tem sido difícil.
Assim, não tem como escapar, né? Porque, igual a pastora falou, no meio das distrações, no meio das situações da vida, às vezes você pode fugir de você mesmo, pode fugir de uma pessoa ou de outra, né? Até mesmo de você mesmo. Mas o que a pandemia, que essa situação fez? Foi assim, ó, você tem que ficar com você dentro da sua casa, você tem que ficar com a sua família e se redescobrir, e descobrir realmente quem você é, descobrir, ser resiliente, descobrir suas forças, bem mais nesse momento, bem que você falou, um tempo de redescoberta. Eu acho que, na verdade, é um presente de Deus para nós, né? É. Quando essa questão de parar é super fundamental, porque é uma coisa que nós não nos permitimos fazer. A Uhum. verdade é que dia após dia Verdade. nós já temos esse hábito de acúmulo, de acumular tarefas, de Uhum. acumular atividades que nos impedem de parar por um tempo. E a verdade é que a Uhum. observação ela só vem com a parada. A parada nos Uhum. leva à percepção de coisas que nós não havíamos percebido antes, né? Então, Verdade. eu vejo isso como uma bênção, né? Não estou olhando para o Uhum. lado trágico da história, né? De tudo que está Uhum. acontecendo hoje no mundo. Eu estou olhando por uma coisa mais pessoal, né? O lado benéfico, né? Nós temos que ter dois Uhum. olhares. Temos que ter o olhar mau e o olhar bom. O mal não é para ser Sim. atiçado, na verdade, não é para ser desenvolvido. Mas acabamos fazendo isso, né? Pela vida, pelas dificuldades, acaba nos levando a olhar às vezes, sempre mal para as coisas, situações, mas nós temos que praticar o olhar bom. E olhando pelo lado Isso. bom, isso tem nos feito bem. Para aqueles que sabem aproveitar, só fará o bem. E com certeza, dentro dessa mala aí, né, dessa bolsa, vai vir um crescimento. E nós precisamos Amém. crescer e amadurecer. Essa é a verdade, né? Amém. E como diz aquela palavra, né, pastora, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Né? Então, igual você falou, mesmo nas adversidades, nos momentos difíceis da vida, tem a parte boa, tem a parte do conhecimento, tem a parte da alegria, do crescimento, né? Todas as coisas estão cooperando para o nosso crescimento, para o nosso bem. Não é só olhar para o lado Mesmo que não ruim entenda. e falar, nossa, tudo isso é ruim, tudo isso é para me prejudicar, tudo isso é mal. Não, tem muitos tesouros aí, meio dessa situação, meio desse deserto. Muitas pessoas, inclusive, estão recomeçando e estão até, assim, mais realizadas nesse momento, É pastora, né? verdade. Porque às vezes estão vivendo uma vida no piloto automático. Esses dias eu fiz uma live com um pastor aqui, ele falou assim, olha, Esther, depois dessa pandemia aí, eu não sei você, mas eu agradeço, eu já agradeci, mas agora eu agradeço muito, muito mais. Se eu tomo um café, eu agradeço demais. Tudo que eu faço, eu acordo, agradeço demais, eu durmo. Ele falou, porque eu poderia não estar aqui, eu poderia ser uma das pessoas que está ali internada ou passando por uma fase de luto. Ele falou, eu fico triste, né, pelas pessoas, mas eu, depois dessa pandemia, eu sou uma pessoa muito, muito, muito mais grata. Ou seja, olha que aprendizado. Que É verdade. agradecer é muito bom, né? Ser grato é muito bom, mas agora ser abundantemente grato, né? Passar pelo deserto e depois entender mais ainda o valor de tomar um café da manhã com a esposa, com a família, o valor de almoçar com os filhos, né, pastora? O valor do recomeço, pensar assim, olha, passou um furacão, passou um turbilhão, tá passando, e eu tô aqui ainda. Eu sou privilegiado, eu Exatamente. posso viver Uma ainda, virtude né? E posso descoberta, viver que é o coisas valor. novas, né? É o dar valor, né? É uma virtude que já estava ali, que estava abafado, né? Que é a questão do valorizar, né? Valorizar as mínimas coisas, as mínimas, né? Isso. Perceber Uhum, que nós só temos, na verdade, motivos para agradecer. Nós não temos tantos motivos assim para reclamar, né? A reclamação é uhum. um hábito que nós criamos, mas na verdade nós temos muitos motivos para agradecer. E nós precisamos ter coragem para isso, para viver coisas novas, porque, Esther, coragem, ela é uma virtude. E essa Isso. virtude, ela faz parte de nós. A coragem Uhum, está em mim, a coragem está em você. Porém, nós só saberemos se realmente somos corajosos
ou não nos momentos adversos. Quando acontecem Verdade. situações como o que nós estamos passando aqui agora, é que nós nos deparamos com essa coragem que já está aí, sempre esteve em nós, mas por nos acomodarmos, por corrermos das situações, por criarmos atalhos e meios e coisas que vamos inventando ao longo da vida para criar uma barreira de proteção, acabamos não percebendo que, de fato, nós somos corajosos e nós precisamos convidar a coragem nos momentos de dificuldade da vida, né? E eu estava hoje à tarde pensando um pouco e fazendo uma análise, né? Eu estava observando e estava pesquisando um pouco mais sobre essa questão da coragem, porque isso me interessa muito, né? E aí você vai perceber que coragem, a palavra coragem, na verdade, ela tem alguns significados importantes que às vezes a gente não percebe. E coragem é simplesmente uma habilidade de enfrentar os nossos medos. Nós estamos encontrando muitas pessoas, né, temerosas, com medo de tudo, deixam de tomar uma atitude, deixam de dar um passo mais à frente, simplesmente por medo. Coragem é essa habilidade de você vencer esse medo, de você enfrentar o medo, de você enfrentar a dor. Quantas pessoas hoje estão passando pela dor, né? E para sair disso, vai precisar de uma boa dosagem de coragem. Não tem um antídoto externo, né, que os homens possam criar para isso. Se tivesse, não teríamos tantas pessoas há anos padecendo da mesma dor sem conseguir sair disso. Mas a coragem que Deus depositou em nós vai nos ajudar, né? Então, teremos que ter coragem para vencer a dor, coragem para vencer os perigos, coragem para vencer os medos, né? Para vencer as nossas incertezas. Tudo isso vai exigir de nós coragem. Mas coragem, querido, também é um ato de fé. Coragem é você ter fé. Porque o que é fé? Fé é simplesmente você crer em algo que você não está vendo. Mas você tem uma certeza na sua alma, no seu coração, de que aquilo ali é fato, aquilo já existe, vai acontecer, mas você não está vivendo. Então, coragem é você também ter fé. Fé, quem tem fé, é corajoso, é uma demonstração de coragem. Coragem é ter intrepidez. Coragem é ser audacioso. Coragem é ter ousadia para o momento da ação, no momento em que nós temos que agir com coragem. E se nós formos falar etimologicamente sobre a palavra coragem, nós vamos ver que ela tem origem lá no latim, né? E no latim é coraticum. E coraticum, ele é um termo latino que vem com uma raiz de cor, e cor significa coração. Olha que coisa linda. Mas também ela tem o sufixo de aticum. E aticum significa ação. Então, isso quer dizer o quê? É uma ação do coração. Quando nós vamos para a palavra de Deus, no hebraico, nós vamos ver que a palavra coração, ela tem a pronúncia de lev. E lev significa o órgão humano central. Ou seja, está falando do nosso ser interior, do nosso coração, que é o nosso ser interior. É o que nos faz amar, é o que nos faz chorar, é o que nos faz pecar. E também é o que nos faz ter empatia. Quando nós vamos trazer para o português, nós estamos falando do psique. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Então, corático, literalmente, é a ação do coração. Então, coragem é uma ação do coração. É o ânimo de ser, é o ânimo da alma, aleluia, e do entendimento. Então, coragem não é aquela ideia de usar da sua força e de simplesmente se lançar sem uma direção. Não, coragem é algo que Deus já depositou dentro de nós e ele está lá no nosso íntimo. Ele está agregado a nós, pronto para ser utilizado, pronto, esperando para ser convocado para todas as situações da nossa vida. Amém? Verdade. Coragem é agir com força interior.
É. Tem Então aquela palavra é algo também. muito maior do que é produzido externamente. Deu para entender? Coragem não se produz Sim, externamente. Coragem é algo que nós tiramos lá do sim. nosso interior. É uma disposição do nosso coração de vencer todo e qualquer tipo de obstáculo que aparece na nossa frente. É essa disposição de não transferir para o outro, mas de assumir com uma responsabilidade própria daquilo que você mesmo tem que fazer. Então, isso é sublime. Quando eu paro para pensar Isso. nisso, eu fico assim maravilhada. Porque, queridos, não existe guerreiros se não houver coragem. Deu para pensar nisso? Então, não É. existe vencedores se não houver coragem. A É. coragem tem Eu que estar sempre, presente. uhum. Eu sempre falo assim, pastora, que a coragem não é a ausência de medo, né? A coragem é o quê? É você se desafiar no medo, né? Mesmo com medo e fazer o que é preciso ser feito. Igual Davi, quando ele enfrentou Golias, não queria dizer que ele não estava com medo, mas mesmo ele, talvez sentindo medo, ele enfrentou o gigante. Por quê? Porque ali, é igual você falou, ele teve que trazer de dentro a responsabilidade daquilo que ele precisava fazer. Ele se encorajar. Como diz a palavra de Deus, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Né? Essa afirmação, né? Eu sou forte, não quer dizer que você está se sentindo forte. Não, porque ele já fala, diga ao fraco, eu sou forte. Então, às vezes, diga ao medroso, eu sou corajoso. Não quer dizer que você tenha ausência de medo, mas é você realmente, mesmo com medo, recomeçar, viver coisas novas, né? Que é o tema da nossa live aqui, coragem para viver coisas novas. Quem não tem medo, né? Tem insegurança, receio de mudar, né? Igual eu mudei, eu tô morando aqui em outro estado, no Brasil. Eu era de São Paulo, eu moro aqui em Curitiba há 5 meses, quase 6 meses. Então, quando nós viemos para assim, outra cidade, sem ter parentes, imagina para outro país, mais difícil ainda, mas outra cidade, mudar com tudo, né, com toda a família, vem uma insegurança, nossa, em plena pandemia, mudar de cidade, como que vai ser? Tem o risco do vírus, tem as circunstâncias, sem conhecer, sem uma pessoa, sem ter um familiar, como que vai ser esse tempo novo? Tem uma insegurança, né? A gente vem aqueles receios. Mas aí o que, que a gente traz à memória, né? O que a gente traz lá de dentro, igual a palavra de Deus fala, quero trazer à memória o que me dá esperança. A gente traz à memória o quê? A fé, igual você falou. Né? A fé de que não, vai estar tudo certo, Deus está na A frente, fé é um conduzindo, vai ato de nos, coragem. né? A Isso, fé é ele um vai ato de nos livrar do coragem. vírus, ele vai preparar todas as pessoas para estarem conosco, ele vai preparar o lugar, ele vai preparar tudo. Então, a fé nos move, ela, igual você falou, nos faz entrar em ação. Porque o que o medo faz? O medo ele paralisa, né? O medo fala, eu não quero viver essas coisas novas porque eu tenho medo. E a fé não, a fé ela dá aquela coragem para você falar assim, não, mesmo com medo, com insegurança, eu vou e vou trazendo a memória de que Deus está comigo, de que o Senhor é a minha força, de que Ele é a minha fortaleza, né? De que nenhum mal vai me alcançar. Né? Essas palavras de encorajamento faz muita diferença, né, pastora? Eu sempre falo, né, para as mulheres que eu mentorio e tudo, mesmo que você não sinta, mas verbalize palavras de vitória, palavras de coragem, mesmo que você não veja a sua vitória, não tenha, você não está vendo nada, vamos dizer assim, você está vendo uma situação talvez bem difícil, mas ainda assim você pode decidir falar a vitória, declarar um tempo novo, declarar força, declarar fé, né? E isso aí é uma coragem, porque também é uma decisão. É uma escolha. Porque já pensou, igual eu falo, né? Quando você vai lá no dentista, tá com medo de passar no dentista, né, pastor? E aí fica ali, ai, eu tô com medo, doutor. Ai, nossa, isso vai doer muito, não sei o quê. Se fizer todo esse alarme, parece que a dor vai piorar, parece que o tratamento vai ser mais difícil, né? Agora se falar assim, ah, não, isso aí eu vou conseguir, vai dar certo, vai ser só, né, um tempinho aqui, já vai se resolver. Né? Se a pessoa colocar essa decisão, se a pessoa realmente decidir e olhar por esse ângulo, declarar essas palavras, aquilo que era grande, aquele medo que amedrontava ela, acaba diminuindo um pouco, acaba Verdade, minimizando, né? E aí, né? esse posicionamento faz toda a diferença, não é verdade? Toda, toda a diferença. Na verdade, a coragem
A coragem eu vejo assim como a fé ela precisa ser exercitada, né? A palavra de Deus diz que todos nós temos Uhum. fé. Ela pode ter muitos tamanhos, mas o Senhor diz na sua palavra que mesmo que ela seja bem pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, ela tem um poder incrível, imenso, ao ponto de transportar montanhas, né? A coragem também é assim, Sim. né? Você quanto mais exercita, mais coloca em prática, quanto mais você decide, como você falou, é uma questão de decisão, quanto mais você toma a decisão de encarar com coragem, mais corajoso você se torna. Alguém aí fez uma pergunta, acho que o nome é chefe alguma coisa, e fez um Ah, é o comentário Fernando. sobre depressão. E aí a questão da coragem. Presta atenção, a coragem, ela se move além do medo, além da Uhum. angústia, além da dor, além da impotência. A depressão nos deixa impotente. Eu passei por um processo de depressão após um tratamento muito prolongado. Eu acabei ficando deprimida pelos medicamentos, pela fraqueza, né, física e assim e etc e tal. E eu passei por um período desse também. Mas uma das coisas Uhum. que eu usei, eu precisei aprender a usar foi a coragem. A coragem Uhum. de sair da impotência que a depressão me colocava, da dor que a depressão me causava, porque a depressão mexe com tudo. Ela mexe com a sua alma, ela mexe com o seu corpo e ela também atinge o espírito, né? A sua vida, o Uhum. seu espírito, automaticamente a sua vida com Deus. Então é uma luta constante, não é uma Uhum. coisa tão fácil de se resolver, né? Tem pessoas que estão anos tomando medicamento e não sai da depressão. Mas quando nós entendemos que a coragem que já está em nós foi Deus que nos deu. Deus não vai nos dar nada que nós não venhamos precisar. E se precisarmos, com certeza vai nos trazer a eficácia daquilo que nós precisamos. E a coragem, ela faz isso, ela nos move além do medo. Né? Então, nós temos que ter a coragem de querer, por exemplo, no meu caso, sair da depressão. Não ser só dependente de terapeutas, apesar de que eu não passei por terapeutas, mas dependente de remédio, ou de terapeuta, ou de qualquer outra coisa que envolve tudo isso. Eu preciso ter a coragem de me levantar e sair daquela, e querer sair daquela situação, apesar do peso que está sobre mim. A coragem é uma característica que você falou aí sobre a vontade de Deus. A coragem é uma das características de quem quer viver na eternidade com Deus. Sabia disso? No céu não entra covardes, não é? Quando eu não sou corajosa, eu sou covarde. Então, no céu não entrará covarde. E para entrar lá, nós teremos que vencer a nossa carreira, diz a palavra de Deus. Nós temos que ultrapassar a linha de chegada, que é a linha de chegada Uhum. dessa vida. E lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Deus diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para permanecer fiel até a morte e não nos render, né, a todo a maldade desse mundo e receber esta coroa que é a recompensa dos corajosos. Nós precisamos ter coragem para continuar seguindo firme até o fim. E na Bíblia, nós vamos ver sempre Deus motivando, nos motivando a ter coragem. E essa coragem deve ser fundamentada no poder de Deus e não na nossa força. Quando nós olhamos para a coragem dentro de uma ótica humana, nós vamos entender a coragem como algo que eu tinha que me esforçar muito, né? Que eu vou me sentir incapaz, como a citação que o nosso amigo fez aí, né? Ele fez a colocação de alguém, por exemplo, deprimido. Nossa, você vai olhar para você, você vai ver que você não tem força nenhuma. Uma pessoa deprimida não se vê, ela não consegue sentir a força dela, né? Então, se Uhum. torna difícil, né? Mas quando Isso. você olha para a coragem, dentro do seu contexto original, nos dada por Deus, nós só vamos entender que só é possível agir com esta coragem, né? Se ela estiver fundamentada no poder de Deus. Então, através do poder de Deus, para nós,
tudo é possível. Inclusive vencer uma depressão, vencer uma dor da separação, né? Vencer uma violência que marcou alguém na vida. Tudo é possível se esta coragem de romper, de sair do lugar que nós estamos, da posição que nós estamos naquele momento, fazer isso por intermédio do poder de Deus. Quando nós vamos lá para o livro de Atos, capítulo 23, versículo 11, nós vamos ver o Senhor falando assim, ó, que na noite seguinte, apresentando-se, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo. E algumas versões falam tem bom ânimo. Mas no original, esse tem ânimo, ele está dizendo tenha coragem. Então o Senhor está falando para Paulo: Paulo, tenha coragem, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que também testifiques lá em Roma. Ou seja, não era o fim para Paulo. Paulo estava encarcerado naquele momento. E ali Deus está motivando Paulo, Deus está animando Paulo a ter coragem. Ou seja, ele está dizendo: o que você precisa agora, Paulo, é da coragem que eu te dei. Porque você ainda tem um desafio daqui para frente. Querido, nós vamos ver que, se olharmos para a palavra de Deus, né, dentro do contexto bíblico, nós vamos ver como que a coragem ela tem um valor crucial na nossa vida. E se ela faz parte de nós não podemos encostá-la. Nós não podemos colocá-la de lado. Nós temos que usar tudo o que Deus nos deu. Porque se Ele nos deu para o nosso bem. Ele nos deu para o sucesso, Ele nos deu para a conquista, Ele nos deu para a plenitude de vida, né? Então a coragem, ela tem um valor crucial na nossa vida. Nós temos que conhecer, aleluia, essa coragem que Deus nos deu. Porque dentro do contexto aqui, quando nós vamos ver aqui a situação de Paulo, o Paulo ele estava encarcerado, ele estava aguardando uma sentença, ele tinha acabado de enfrentar um julgamento no Sinédrio. A palavra de Deus diz que os fariseus eles estavam tramando uma conspiração contra Paulo. E aí, no meio da noite, o Senhor vai até ao encontro de Paulo, aparece e diz: Paulo, ó aqui, ó, é o seguinte, em outras palavras, você não está sozinho nessa. Nessa situação que você está passando agora e que precisa ter uma porção mais de coragem, precisa reagir com coragem, entenda, você não está sozinho nessa, eu estou com você. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que também testifiques lá em Roma. Ou seja, não era o fim para Paulo. Paulo estava encarcerado naquele momento. E ali Deus está motivando Paulo, Deus está animando Paulo a ter coragem. Ou seja, ele está dizendo: o que você precisa agora, Paulo, é da coragem que eu te dei. Porque você ainda tem um desafio daqui para frente. Querido, nós vamos ver que, se olharmos para a palavra de Deus, né, dentro do contexto bíblico, nós vamos ver como que a coragem ela tem um valor crucial na nossa vida. E se ela faz parte de nós não podemos encostá-la. Nós não podemos colocá-la de lado. Nós temos que usar tudo o que Deus nos deu. Porque se Ele nos deu para o nosso bem. Ele nos deu para o sucesso, Ele nos deu para a conquista, Ele nos deu para a plenitude de vida, né? Então a coragem, ela tem um valor crucial na nossa vida. Nós temos que conhecer, aleluia, essa coragem que Deus nos deu. Porque dentro do contexto aqui, quando nós vamos ver aqui a situação de Paulo, o Paulo ele estava encarcerado, ele estava aguardando uma sentença, ele tinha acabado de enfrentar um julgamento no Sinédrio. A palavra de Deus diz que os fariseus eles estavam tramando uma conspiração contra Paulo. E aí, no meio da noite, o Senhor vai até ao encontro de Paulo, aparece e diz: Paulo, ó aqui, ó, é o seguinte, em outras palavras, você não está sozinho nessa. Nessa situação que você está passando agora e que precisa ter uma porção mais de coragem, precisa reagir com coragem, entenda, você não está sozinho nessa, eu estou com você, porque essa coragem é minha, aleluia, foi eu que te dei, eu depositei ela em você, e é esta coragem que vai te transportar para uma outra posição, é essa coragem que vai te levar a uma nova história. É a mesma coisa como se o Senhor estivesse dizendo para Paulo assim:
Paulo, eu estou com você, você não está sozinho, mas eu preciso que você use a sua coragem. A coragem que eu coloquei em você, não sou eu que vou usá-la para você. Eu já coloquei em você, eu já te dei para que você se levante e a use. Use essa coragem para seguir adiante, porque eu tenho projetos para você. Eu ainda tenho coisas para você fazer, eu ainda tenho coisas diferentes para você. E quando eu penso em coragem, não me vem na minha mente apenas a questão de ter coragem diante das intempéries da vida. Por quê? Porque nós podemos olhar ao redor e podemos ver milhares de pessoas que, diante de situações impossíveis, elas tiveram que usar a coragem para sobreviver, ou não é? Tem milhares de pessoas aí que são sobreviventes, né? Eu sou uma sobrevivente. Então, precisou ter coragem no meio da situação para conseguir vencer as dificuldades. E também como que nós vemos, quantas pessoas nós vemos que já estão acostumadas a usarem a coragem apenas como instrumento de luta. Tem pessoas que, quando vem a ideia de coragem, eu preciso ter coragem, automaticamente já vem aquele movimento de que eu vou ter que agir com a força do braço, eu vou ter que lutar, é aquela coisa, usando a coragem, né? Como guerreiro e tal, aquela coisa de filme, de desenho e de ideias que foram implementadas. Não! Quando eu quero pensar sobre coragem, não é só a coragem para vencer as circunstâncias externas. Isso tudo são circunstâncias externas. Mas eu penso na coragem que nos leva à conquista do novo. Porque nós precisamos ter coragem para conquistar. Nós precisamos ter coragem para viver uma história nova. Nós precisamos ter coragem para fazer algo novo, né? Estar no tempo vivendo e fazendo coisas novas. É preciso ter coragem. E isso está na vontade de Deus para mim e para você. Por quê? Porque se a gente for lá para o livro de Apocalipse, você vai ver. Apocalipse capítulo 2 diz o que estava sentado sobre o trono. Ou seja, Deus. Deus. E a palavra de Deus fala assim, o que está sentado sobre o trono disse. Ou seja, é Deus falando. Eis que faço nova todas as coisas. Queridos, Deus faz tudo novo. A vontade de Deus não é repetição, antiguidade. A vontade de Deus é novo. A palavra de Deus diz que Deus criou tudo pela sua palavra, fez tudo novo. O céu já existia, o lugar do seu habitar já existia. Mas Deus decidiu fazer coisas novas. E isso que Deus faz é o que Ele quer que nós venhamos fazer. Existe naturalmente no espírito humano a atração para coisas novas. Você já percebeu que existem pessoas muito inquietas? Essa inquietação é essa necessidade natural de coisas novas, de novos começos, né? Que estão incluindo dentro dessa inquietação, dessa coisa natural que já está dentro de nós, né? O sabor do novo é inconfundível. As pessoas gostam de sentir esse sabor do novo, o cheiro das coisas novas, o tocar nas coisas novas, aquela alegria de estar vivendo algo diferente, né? Isso Deus já implementou dentro de nós. Por quê? Porque Ele quer que nós venhamos a cada amanhecer não repetir o dia anterior em nada, nem em ação, nem em pensamento e nem em palavra. Se nós formos para a palavra de Deus, existem várias citações, aleluia, citações de demonstração de Deus, de motivação a usar a coragem que Ele nos deu. Se você for em Apocalipse capítulo 21, fiz umas anotações aqui, capítulo 21, você vai lá ver que Deus ele é fiel em fazer coisas novas e a revelar-se na nossa vida com coisas novas, porque diz, eu estou fazendo nova todas as coisas, como eu acabei de ler. Você vai ver Deus nos dando uma nova canção nos lábios, colocando um novo louvor em nossos lábios. Ele lá no livro de Salmo diz assim, pois eu coloco um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus.
Ou seja, um novo cântico. Você canta quando você está alegre. Você canta quando você Verdade. está cheio de vida. Você canta quando você está jubilando. Então, Deus está falando assim, que Ele coloca um cântico novo. Ou seja, Ele quer que você venha jubilar todo o tempo. Ele quer que você esteja alegre o tempo inteiro. Não esteja focado só na problemática da vida, mas esteja um pouco mais focado aqui para dentro de você. Porque o tesouro de Deus não foi depositado fora. Foi depositado dentro. Lá no livro de Ezequiel 11, Deus fala assim, darei a eles um coração, não um coração dividido. Eu, diz o Senhor, porei um novo espírito dentro dele. E eu tirarei deles o coração de pedra e vou lhes dar um coração novo. Olha que coisa linda. Sabe o que é isso? Mudança, transformação, é troca. Não é isso? É alguma É, coisa olha, nova. é, Sendo colocado no lugar do velho. Porque o velho que já não lindo. serve. Eu sinto a presença de Deus. O velho já não serve. O que já vivemos Começar. ontem já foi para ontem. Hoje, Deus nos deu sabedoria e inteligência para criar. Nós servimos a um Deus criador. Sabe o que isso quer dizer? Que todos nós somos capazes de criar coisas novas para vivermos todos os dias. Não é pelo poder do homem, é pelo poder de Deus na nossa vida. Lá no livro de Isaías Amém. 43, ele vai mostrar, ele vai criar uma nova maneira de nós sairmos dos nossos desertos, de nós sairmos das nossas dificuldades, de nós sairmos das circunstâncias trágicas, ao contrário da nossa vida. Ele vai dizer, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Você não está conseguindo ver diante do seu problema, diante dessa grande tempestade, diante dessa incerteza que se apresentou diante de você. Mas ele está dizendo assim, olha, ei, olha para mim, porque eu quero que você veja que dentro disso que está acontecendo na sua vida agora, diante da sua insegurança, dos seus medos, dos seus temores, né? Pelo que se apresenta diante de você, eu quero que você veja que eu estou no meio disso fazendo coisas novas. E ele enfatiza dizendo, ela já está surgindo, veja. Aleluia. Quando nós vamos lá para o livro de 2 Coríntios, é tudo palavra, queridos. É Deus mostrando que a coragem não é para ser guardada. A coragem é para ser usada exatamente nesse momento de agora. Dentro disso Isso. que você está vivendo agora. Nós temos a tendência a procurar recursos externos, mas Deus já depositou uma porção do tesouro dele dentro de nós para ser usado. Recursos externos, eles devem vir se precisar depois, o que eu não acredito. Eu acredito que há uma descoberta apresentada para nós diante das situações, que é, como você começou falando, essa questão de descobrir o que há em mim. De fato, quem sou eu? De fato, o que eu tenho? De fato, eu sou constituída de quê? Que me dá o poder e a capacidade vinda de Deus para mover todas as coisas ao meu redor, né? E ele diz lá em 2 Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, olha, se alguém está em Cristo, é nova criação. Deu para entender? Um novo, Amém. uma nova criação. Aí ele vai dar sequência. As coisas antigas, eu quero frisar bastante isso, porque as pessoas têm tendência a viver no passado. Ele diz, as coisas antigas já passaram. Com esse antigo, já passou aquilo que era novo no passado, no dia que você viveu. E ele fala, eis que surgiram coisas novas. E essas coisas novas é para hoje. Não é nem para amanhã. É para agora. Aleluia. Eu preciso encontrar o caminho de viver essas coisas novas agora. Agora que eu estou aqui com você. Agora que eu estou aqui na minha casa. Agora que eu estou aqui com a minha família. Agora que eu estou nesse tempo que é um presente de Deus para mim. Em Coríntios, 1 Coríntios diz assim, as coisas que o olho não viu, as coisas que os nossos olhos não estão vendo, está falando de coisas externas, de coisas que os nossos olhos físicos podem alcançar. E o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem
ainda não está no coração. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, Que se lindo. você ama Deus, você não pode esperar nada diferente do que o novo. Se você ama Verdade. Deus, você não pode se reter preso ao passado. Eu quero falar sobre isso. Porque, na verdade, queridos, nós não temos que esperar um novo ano. Nós não temos que esperar os próximos meses para uma nova oportunidade, para viver uma nova oportunidade, para começar algo novo. Nós não temos que esperar. Nós podemos começar isso hoje. Nós podemos começar Verdade. agora. Porque Deus tem Todo novas dia é dia alegrias de para você. recomeçar. É. Deus Todo tem novas tempo é tempo alegrias. de recomeçar. Eu achei Exato. lindo aqui o comentário que a Lênis fez. Quem canta, ora duas vezes, né? Que você estava falando Verdade. sobre louvor, né? É muito lindo isso, né? E Verdade. realmente, Então, Deus tem, assim, novas alegrias para você, tá? Recebe isso aí no seu coração. Eu acredito amém. puramente, totalmente, de que pessoas chegaram nessa live aqui, que vão assistir essa live depois, pessoas que precisam realmente ouvir isso, precisam dessa motivação, precisa desse start, né? Precisa Isso, começar, porque Deus tem novas alegrias para você. verdade. Deus Se não nos quer despojando, preso né? às alegrias passadas, porque Como já diz o passou. apóstolo, isso, como diz o próprio apóstolo Paulo, né, pastora? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, né? Ou seja, você tem que se desprender do velho, se desprender do passado para começar a viver um tempo novo. Tem que passar os seus dias, e sempre igual você falou, vivendo em novidade de vida, né? Para cada manhã há um novo tempo, para cada manhã um renovo, para cada manhã uma oportunidade, né? Pegando um gancho aí, você falou de desprender. Para desprender, precisa ter coragem. Você está entendendo como Isso. a coragem é importante? Sabe por quê? Para mim largar de mão, para me soltar o que eu já estou agarrado, às vezes eu encontro segurança, me sinto mais segura agarrada naquilo, né? Para Uhum. soltar isso, né? Para deixar de lado, eu preciso ter coragem. E essa coragem Verdade. estabelecida no poder de Deus que me move, né? Que me faz entender de que eu não preciso mais disso. Aleluia. O que Uhum. eu já precisava viver, eu já vivi. Agora Deus tem novas experiências. Novas e Começar. incríveis experiências para que eu possa viver novas possibilidades, porque tem pessoas que já não Isso. acreditam mais em possibilidades, tem pessoas que já Hum, não têm esperança, mas eu quero dizer que Deus tem novas possibilidades no novo para você, novos dons, descobrir que você tem isso. dons e que você não os usa. Os dons é para serem usados. Descobrir que você tem talentos. E quais são esses talentos? Será que é só um que eu Uhum. aprendi a usar? Não, você tem muitos outros. E esses talentos podem ser a solução para a sua vida hoje. Esses talentos Verdade. podem ser a resposta até mesmo das suas orações. Que uma vez que você os descobrir e colocar em prática, vai mudar alguma coisa na sua vida. Aleluia! Ter essa Verdade. coragem de viver de uma maneira diferente, de ter uma nova maneira de se ver. Pessoas precisam se ver diferente. Tem pessoas que se Isso. enxergam com o olhar do outro, mas nós precisamos nos enxergar com o nosso olhar e ver quem realmente eu sou. E eu preciso não só me ver, mas eu preciso ter a coragem não só de me ver, mas eu preciso ter a coragem de me amar. Eu preciso ter a Verdade. coragem de me amar, né? Eu preciso ter a coragem de me respeitar. Então eu vejo que isso é muito mais do que as coisas externas. Das coisas Uhum. externas que estão absorvendo a energia de muita gente. Muito melhor é você gastar Verdade. energia descobrindo esse tesouro que há dentro de você. Não é assim? É. Sim, pastora, super importante esse olhar para dentro, né? Esse olhar para dentro, muitas vezes nesse olhar para dentro, a pessoa vai realmente descobrir essa força, essa coragem, né? Essa coragem que vem de Deus, essa coragem que já está. Quantas vezes as pessoas passam por situações e falam assim: nossa, eu não sabia que eu tinha tanta força, eu não sabia que eu tinha tanta coragem para enfrentar esse momento. Por quê? Porque é um tesouro escondido, porque está lá dentro. Então você tem sim, né? Todos nós temos sim, né? Coragem para começar a viver coisas novas.
Coragem para viver um novo tempo. Um começo, né, pastora? Realmente. Recomeçar algumas áreas da vida, recomeçar algumas situações. É igual você falou. E precisa muita coragem para fechar, falar assim, esse ciclo fechou, acabou esse emprego, ou acabou esse estilo de vida que eu vivia, acabou esse tempo, agora eu vou começar um tempo novo, um tempo de coisas novas, e eu tenho que me abrir e me jogar para isso. E para isso realmente é uma decisão, né? É claro que tem o envolvimento emocional, né? Que tem as questões de insegurança, de medo, mas eu acredito muito, né, pastora, que a coragem tem muito a ver com decisão, não é verdade? Decidir realmente ir para cima das situações, ir para cima desse tempo novo. Demais. Você não decide sem aplicar coragem. Você, para decidir, Uhum, você vai ter que ter coragem, porque você não vai decidir imaturamente, né? Você vai precisar, para uma decisão, tem que ter coerência, porque a sua decisão uhum, de hoje vai, com certeza, influenciar no seu futuro. Então, certo, algumas coisas, por exemplo, numa decisão, você tem que abrir mão. Você vai ter, em isso, algumas decisões, você tem que ter renúncia sua de alguma coisa, né? E para isso, uhum, você precisa ter coragem. Você tem precisa. Então, a minha verdade. palavra para você é que você dê uma atenção maior à coragem que Deus colocou em você. E eu quero dizer para você que é possível, sim. É possível se você. Não é uma questão de estar disposto. Eu faço até às vezes algumas ministrações e palestras, às vezes eu falo muito sobre isso em algumas palestras, e eu costumo dizer que coragem, eu aprendi assim, dessa maneira, e assim aplico na minha vida, né? É aquela coisa assim, eu não penso para ter coragem, entende? Eu Uhum, analiso racionalmente, é isso que tem que ser feito? É isso? Eu uhum, não, a emoção, por exemplo, ela não pode contar com ela, porque uma emoção não tratada, ela te dá problemas. Ela vai uhum, fazer com que a sua caminhada se torne mais difícil. Então, às vezes, nós precisamos usar a razão, e a razão nos faz ver as coisas do jeito que realmente elas são. Então, não colocar emoção ajuda. Então, como que eu aprendi, eu pratico isso? Se eu preciso me confrontar com alguma situação e se eu preciso fazer, né? A razão diz, você tem que fazer, não tem outro caminho, entendeu? Não é para uhum, outro, o outro não vai, se o outro fizer, não vai resolver, você vai chegar no ponto que você vai ter que ir lá enfrentar isso de novo, né? Então, uhum, assim, eu não tenho outra saída. Então, sabe o que eu faço? Eu fecho os meus olhos para não ver. uhum, Sabe o que impede as pessoas de agir com coragem para mudar as suas histórias, para mudar a sua vida, para mudar todo o contexto dela? É ficar vendo, observando, analisando tudo em volta. Nós permaneceremos ligados ao que já foi, porque se nós carregamos o passado será presente todos os dias. Então, todos uhum, os dias eu vou contemplar o meu passado. Então, uma coisa que eu aprendi é eu fecho os meus olhos. Fecho isso. Eu fecho meus olhos emocionais, eu fecho os meus olhos físicos e me lanço. Tem que fazer? Então vamos lá uhum. agora. Eu não vou ver o salto, É né? igual banho frio, né, Aos pastora? que têm É medo igual de banho frio. altura, Não, é igual banho frio, não fica ensaiando muito, né? Fala, não, tem que tomar não, esse não. banho aqui, tá frio, tchum, se joga lá e pronto. Você se joga. Então, assim, você não vai ver o salto, você não vai ver nada daquilo, né? A única coisa que você vai ver é quando você pular, que seus pés chegarem no chão. E aí você vai abrir os olhos e você já foi. Você já entrou no novo, entendeu? É isso que eu quero deixar para você, sabe? Eu acho que a coragem que me chama a atenção é essa, é você ter essa coragem de, primeiro, de decidir, eu não quero mais isso. Eu não quero mais ficar Isso. nisso. Eu não quero ficar na repetição. Eu não quero ficar na Aham, velhice, entendeu? Das é, coisas. Eu preciso, aham. eu quero viver esse novo de Deus. Eu quero usufruir disso, né? Eu quero me descobrir. Isso, Eu quero seguir para frente. O futuro me espera. Embora eu não possa ver, mas eu posso vivê-lo pela fé. Então, o que eu isso. faço hoje vai transportar para o meu futuro. Então, eu preciso começar a viver e a ver pela fé agora. E a fé é isso. A fé vai me lançar no incerto, entendeu? A fé vai me lançar naquilo que eu não Verdade. posso tocar.
e naquilo que eu não estou literalmente É vendo. É por isso que eu verdade. dou esse exemplo. Fecha o olho, quando você vê, você já lançou e já vai cair exatamente no lugar certo, no novo, né? Então, o meu Isso. conselho para você que está aí é: não seja saudosista do seu triunfo do passado. Porque não são só as Uhum. coisas negativas que nos prendem. Tem pessoas que viveram triunfos no seu passado, com grandes conquistas, venceram, às vezes perderam, já não vivem mais aqueles tempos áureos da época. E as pessoas estão Uhum. presas hoje ainda naquilo. Elas continuam na mente delas, vivendo, e nas emoções, vivendo aquilo ali. Só que a realidade nossa não é mais o passado. Aleluia. Nós vivemos na Uhum. realidade do presente. E se ficarmos na Verdade. fantasia do passado, ao nosso redor existem pessoas que não estão no nosso passado conosco. Elas estão Verdade. exatamente no tempo presente. E aí eu vou parecer até um lunático, né? Porque eu vou estar totalmente fora, uma lunática, eu vou estar totalmente fora do tempo. Então, meu conselho para você é: não seja saudosista. Tá? Do seu tempo de Isso. triunfo, das suas conquistas do passado, das alegrias do passado, das coisas maravilhosas que você viveu, do ambiente bom que você viveu, as pessoas ótimas com quem você viveu. Use a coragem que Deus te deu e enfrente o seu desafio de hoje. E o seu desafio de hoje é largar o que você já viveu no passado. É você ter a coragem de largar esse seu passado. Ele agora, a palavra de Deus fala assim: olha, aquilo que é bom, coloca no saquetel costurado, né? E o que é ruim, lança no saquetel furado. Então, você pega só as boas memórias do passado e guarde-as e use-as para te empurrar para o futuro, para produzir no tempo presente coisas boas, como experiências boas vividas, como Isso. coisas que deram certo no presente para que o seu futuro também dê certo, né? Largue, tenha É. coragem para largar isso. Vai em busca de viver coisas que você ainda não viveu. Coisas que ainda não foram vividas por você, como a palavra de Deus diz, que nem no seu coração chegou ainda. Coisas que você não pensou e que você precisa viver, porque essas coisas estão separadas e reservadas para isso, para você. Deus as reservou para você. Vá, pega essa coragem e vá em direção de novas conquistas. Vai conquistar coisas novas. Vai conquistar Isso. coisas que você não conquistou, novas alegrias, um novo gosto de viver. Tem pessoas que não têm mais prazer pela vida. Uhum. Por que elas não têm mais prazer pela vida? Porque ela não vê perspectiva mais de vida. E perspectiva de vida você só vê no presente. Você não vê Uhum. no passado. Eu quero dizer algo para você. Aquilo que foi, você que está nessa condição, aquilo que foi para ser, para aquele tempo, né? Que já passou e que agora já se tornou uma parte antiga da sua história, ou seja, nós estamos falando de uma antiguidade, né? Os amantes de antiguidade, cuidado. Não ame a antiguidade do passado, da sua história, né? Isso que você viveu que já ficou para trás, né? E que não tem, definitivamente não tem mais como você revivê-lo. Definitivamente não tem mais como você repetir aquela história. Não fique mais sonhando com ele, com aquele tempo, com aquilo que você viveu, porque isso vai te impedir de crescer. Isso vai te impedir de vencer as tuas batalhas futuras. Isso vai te impedir de ser um vencedor, né? De ser alguém que consegue conquistar coisas novas na vida, né? Como nós Isso. temos falado nesta live, reinvente-se. A Isso. reinvenção é uma ótima solução para você. Não é reinvente-se, é você se reinventar. Porque nós criamos péssimos hábitos de estar acomodados no mesmo pensamento, nas mesmas ações, nos mesmos costumes, em tudo. Então, reinvente-se e descubra um novo caminho para viver a novidade que o agora, traz para você. Quando o Senhor diz assim na palavra assim, que a cada amanhecer, então ele está falando a cada dia, a cada hoje
que ele nos dá, né? E acrescente na sua história novos hábitos, novas maneiras de pensar, novos costumes. E você vai ver que você vai reacender. Você vai perceber que você vai conseguir sair de situações que agora, por causa dos velhos costumes, por causa dos velhos pensamentos, por causa dos velhos hábitos, você não consegue ver solução. Você encontra Verdade. só impossibilidade. Você se joga puramente, totalmente na dependência dos outros, por causa da carência que você tem, pelo fato de você não conseguir encontrar coisas diferentes. Mas use a coragem que Deus depositou em você. Essa coragem que Ele colocou em você já te dá a condição de vencer qualquer situação na sua vida. Te dá condição de Amém. você viver qualquer coisa nova que você deseje. Porque a vontade de Deus é essa. É que você não fique parada como água parada, né? A água parada, dependendo se ela virar uma pequena poça, vai dar bicho. Vai até dar mau Uhum. cheiro. Não vai ter produtividade. Nós fomos criados por Deus para produzir. Isso quer dizer que se você está vivo hoje, diante de um caos no mundo inteiro, muitas pessoas já não estão presentes. Pessoas que nós gostaríamos que estivesse hoje conosco. Elas já não estão presentes. Mas você e eu ainda estamos. E se nós estamos, é porque estamos dentro de uma vontade de Deus, ainda para produzir. Né? Isso. Então, eu quero deixar nessa live esse conselho para você. Esté, você escolheu um tema maravilhoso. Precisa ser falado muito mais vezes. Nós precisamos dar atenção Isso. para isso, né? Nós precisamos de entrar por um caminho que nos afaste, que afaste a nossa visão só do que os nossos olhos podem alcançar. A proposta de Deus é elevar o nível. Então, é sair desse Amém. nível natural, que é esse nível da ação física. Nós não somos só um corpo para interagir com a vida só com o corpo. Nós somos uma alma que temos um espírito. Pelo fato de nós só interagirmos na vida com o corpo, a nossa alma, a alma de muitos está doente, está ferida. Porque o que o corpo vê? Tragédia, impossibilidades, maldade. E a maldade que o corpo vê, as impossibilidades, é lançada para a alma fica desanimada, a alma ela fica indisposta, né? Então nós precisamos usar o nosso espírito, porque o nosso espírito que Deus colocou em nós é o que nos conecta com Ele. E aí, se nós olharmos mais para o que o céu tem a oferecer, a nossa alma se anima. Né? E nós vamos conseguir viver tudo que o Senhor Verdade. preparou, que já existe. O novo já existe. Você só precisa viver. Amém. Verdade. Lindo, pastora. Eu queria só ler aqui em Eclesiastes 7:10, que diz assim: Não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Né? Igual você falou, que às vezes a pessoa está se prendendo a um momento bom que passou, não só um momento de dor, mas um momento bom. Ai, nossa, quando eu vivi antes da pandemia aí, quando eu tinha isso, quando eu tinha esse emprego, quando eu tinha essa pessoa, assim, aquele saudosismo do bom, né? Não é nem do ruim, é do bom. E aqui está falando assim, ó, não faça isso. A palavra de Deus está dizendo, não faça isso. Não é sábio fazer essas perguntas, falar assim, por que os dias passados foram melhores? Antes da pandemia foi melhor. Antes era melhor. Ou então antes era melhor porque eu tinha tal pessoa. Aí aqui a palavra de Deus fala, não é sábio você ignorar o tempo presente, ficar resgatando o passado e questionando. Não é sábio fazer essas tais perguntas. Porque você, é igual você falou, né, pastora? A pessoa está deixando de viver um presente para realmente ficar trazendo o passado, resgatando o Que passado. não pode E mais esse viver. resgate, um passado que não dá mais para viver, por isso que Que não fala dá que mais não pra é viver. sábio. Não é sábio porque não dá mais para viver, passou. É um novo ciclo, é um novo momento. Agora, coragem para viver coisas novas. Coragem para começar um tempo novo. E vai valer a pena, né, pastora? Sempre vale a pena. Quando começa a Vai, viver vai. coisas novas, passa
depois que chega lá na frente, fala, nossa, como foi bom eu ter essa coragem para começar esse Quantas algo novo. pessoas nessa pandemia descobriram novas profissões? Nossa, demais, muitas se reinventaram, abriram Quantas negócios, né? pessoas descobriram que podem fazer coisas que nunca imaginaram, Sim, nunca se nossa, viram fazendo, e estão vencendo, e estão fazendo. conquistando o território, entendeu? Ficou travado Sim. no. Talvez, às vezes, nós vestimos uma roupa que não é nossa, né? Então Uhum, a gente trabalha num trabalho que não tem nada a ver com a gente, trabalha porque tem que sobreviver. Nunca você vai ser uhum, completo fazendo o que não tem a ver com você. Mas, uhum. por exemplo, numa situação tão ruim nessa que o mundo está passando agora, quantas pessoas com coragem decidiram se lançar para descobrir o novo? E no descobrir, descobriu algo que não foi oferecido por ninguém de fora. Descobriu algo que já estava aqui, que simplesmente precisou regar só um pouquinho para brotar. E quando deu o sinal da primeira folhinha, opa! Né, deu aquele clique. Eu acho que eu vou tentar isso aqui. Eu nunca fiz, não sei nem como fiz um curso, É, não estudei para isso, não tenho nem ideia, mas quem sabe, né? E quando se lança, fecha os isso. olhos e se joga, descobre que É, aquilo ali, na verdade, era vamos dizer assim, era o potinho de ouro, né? Que deixou de isso. usufruir, de viver há muitos anos porque estava na posição errada. Então a gente É, precisa realmente fazer isso, se lançar que com lindo. coragem para descobrir coisas Verdade. novas e viver esse novo. Verdade, que lindo. Muito obrigada, pastora, por essa mensagem, por essa participação nessa live, por transmitir, né, esse recado de Deus para tantas pessoas que estão aqui e que vão assistir depois, porque realmente, né, tudo que você falou, né, que realmente não é bom recomeçar sem todas essas orientações da palavra de Deus. Você leu tantos textos bíblicos, né? Encorajou com tanta palavra, com tanto embasamento bíblico. Então, quando você coragem, tiver com medo ou com alguma insegurança, vai lá na fonte, né? Vai lá na fonte que é a Na palavra, porque ela ponte. vai te encorajar, ela vai te orientar, ela vai te dar um norte, vai te dar, né, uma direção e você vai recomeçar e vai ficar tudo florido, todo lindo, tudo maravilhoso, né, pastora? Muito obrigada É, pela sua participação. Deus abençoe. Vou tentar finalizar aqui, salvar para outras pessoas terem a oportunidade de escutar essa palavra de fé, de esperança, de encorajamento, né? E muito obrigada pela sua vida. Que Deus continue abençoando você, seu ministério, continue usando sua vida poderosamente para falar aos corações, tanto aí nos Estados Unidos quanto em todas as nações, né? Onde você vai, onde Deus usa a sua vida, sempre levando a palavra com tanta disposição. E Deus abençoe. Pastora, quer finalizar com uma palavra? amém. Pega esse tesouro do coração de Deus, coloca aí no tesouro do seu coração, viu? E que você prossiga, que você vença, você pode romper e que você possa usar, né, dessas experiências novas, desse descobrimento, dessa reinvenção, né? O quanto você é uma pessoa preciosa, o quanto você é uma pessoa valorosa, né? E que você também possa passar isso para frente, porque as pessoas que estão ao nosso redor, na verdade, elas estão precisando desse nosso movimento, né? Então, eu quero deixar um beijo no seu Verdade. coração, agradecer você por ter estado conosco esses minutos, né? E vai viver o que Deus tem Isso. preparado para você. Vai ser feliz, Ah, né? O caminho da felicidade verdade. é esse, é não ficar na mesma coisa, é você viver o Isso. novo de Deus para sua vida, tá bom? Que lindo. Então, muito Tchau, obrigada. Você é pastora Áurea. preciosa. Que honra poder estar Beijo. participando com você. Que privilégio, tá? Que Eu que Deus te abençoe, agradeço. minha linda. Você Você é é muito muito linda. querida. Deus abençoe. Gente, tchau, tchau, pastora. Foi um prazer. Beijo, gente. Tchau, tchau.